Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, pastor Maurício, pastor Erivando, são dois amigos do peito. E é uma alegria poder estar aqui participando desse momento. E uma alegria maior ainda poder estar falando do bispo Robson Cavalcante, né? E eu conheci o bispo Robson Cavalcante primeiro de ouvir falar, quando eu cheguei em Recife, no ano de 1986, estudando no seminário, eu ouvia falar muito do pastor Robson, na época não era bispo. Então era muito conhecido, professor, palestrante, e terminei assistindo algumas palestras do Robson, em alguns eventos dos seminários aqui de Recife, e por uma instituição que trabalhava com os seminários, que era a SET, que era dirigida pelo pastor Wilson. E ali o Robson várias vezes palestrou, né? E nós tivemos a oportunidade de assistir como seminarista. Mas, assim, conhecer mesmo e desenvolver uma amizade com o Robson somente a partir do ano de 1988. Foi que a gente começou a ter contato e a conversar e participar de algumas reuniões juntos. E a partir daquele momento a gente começou a ter uma caminhada e a desenvolver uma amizade que durou até a sua morte, né? E 89 foi o ano da nossa formatura, e ali a gente já tinha uma caminhada com o Robson, mas assim, essa caminhada vai se aprofundar após a formatura, após o encerramento do curso, quando a gente vai tomar conhecimento do MEP, né? Que era um movimento que reunia evangélicos progressistas, que tinham uma perspectiva de uma atuação mais presente da igreja na sociedade. Então, o Robson ele liderava esse movimento e nós passamos a fazer parte do MEP, e várias das reuniões do MEP aconteciam na casa do Robson. E ali a gente foi estreitando essa caminhada, né? Aproveitando ali aqueles momentos tão especiais ali na casa do Robson, e ali a gente se conheceu e essa caminhada, a partir dali, foi se aprofundando. Não sei se inicialmente seria só isso ou o pastor Maurício quer que a gente entre em outros detalhes. Não, eu acho que tá muito bom. Tá beleza, tá muito bom. Pode prosseguir. Ok, então assim, interessante que essa caminhada com o Robson, ela me fez enxergar muita coisa que para mim era difícil, né? Ali, enquanto estudante de teologia. Mas agora, fora do seminário, convivendo mais de perto, uma coisa que eu percebi com o Robson foi a necessidade de estudar mais, né? À medida que eu conversava com ele, que eu ouvia, e ele falando dos desafios da igreja, desafio do ministério pastoral, eu fui incentivado por ele e ali pela convivência a estudar, né? Ali nasceu o desejo de fazer um outro curso além do curso de teologia, e surgiu a oportunidade, né? Por influência do Robson e pela presença dele ali na Universidade de Pernambuco, né? A UFPE, da gente entrar no curso de licenciatura em filosofia como portador de diploma. E aí nós passamos a fazer esse curso, o Erivando entrou ali junto com a gente, pastor Aurivan também, e tantos outros, a minha esposa. Então nós entramos ali naquele curso, e a maior influência para pra estudar ali na faculdade veio do Robson, da minha convivência com ele, né? E, assim, tem muitos momentos que eu guardo na memória, assim, como, vamos dizer, a memória do coração, né? Ali na faculdade, durante um bom tempo, o Robson foi diretor do Cefis,
do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. E várias vezes eu fui à sala dele para a gente conversar, e eu lembro que uma certa vez ele me convidou para a gente comer uma tapioca. Descemos ali aquele prédio, 15 andares, e aí ele comprou ali 2 tapiocas ali na entrada do prédio, e eu imaginei que ele ia voltar para a sala dele. Não, ele me convidou para a gente sentar no meio-fio, pedir um cafezinho para uma mulher lá, e a gente ficou ali tomando café, comendo tapioca no meio-fio. Então, assim, foi uma cena que ficou na minha memória, porque ainda tinha aquela perspectiva do Robson como o meu professor, como um palestrante internacional, inclusive, mas nunca imaginei estar sentado ali no meio-fio, comendo tapioca, tomando café. Então, isso foi uma cena que ficou na minha memória, assim, de um jeito simples e espontâneo do Robson, né? Uma outra memória que eu trago no coração dessa convivência, entre muitas, foi que o primeiro casamento que eu participei como celebrante foi junto com ele. Eu fui co-celebrante dessa cerimônia de casamento. Na verdade, eu fui um ajudante, né? Porque eu fiz uma pequena parte naquela celebração e a maior parte do tempo eu fiquei ali assistindo e participando, vendo ele celebrar e bebendo daquela fonte ali, que era o Robson Cavalcante. Mas tive o privilégio de celebrar junto com ele, né, o meu primeiro casamento, o primeiro casamento que eu participei como celebrante, né? Uma outra memória, só, Maurício, trazendo aqui algumas memórias assim da nossa convivência. Eu lembro que ele me convidou para ir com ele no Cabo de Santo Agostinho, participar de uma palestra lá, do MEP, reuniu vários evangélicos lá e convidaram o Robson para dar uma palestra no MEP do Cabo, e ele me chamou, eu fui com ele. Terminou a palestra ali por volta de 9h30 da noite, quase 10 horas, eu acho, e chovendo muito. E a gente retornou, e aí começamos o carro dele, um carro velho, o limpador não funcionava, então, assim, era ele dirigindo e eu passando a flanela no vidro para desembaçar, o limpador com muito trabalho para tirar água, e ele disse para mim assim: eu dirijo muito mal à noite. Você imagina uma notícia dessa no meio de uma estrada, chovendo, movimentada como aquela estrada do carro. Mas, graças a Deus, a gente chegou em paz. E essa cena assim ficou na minha memória também, pela simplicidade do Robson. Era um homem que tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas nunca foi um homem rico, né? Um homem de muitas posses. O carro dele era um carro muito simples, né? E uma outra cena que eu gostaria só de trazer é que a presença dele no meu casamento. Ele esteve presente no meu casamento, e é interessante que meu casamento, que ia começar às 7 da noite, começou às 15 para as 10. Algumas pessoas foram embora porque precisavam voltar para casa, pegar ônibus. A maioria ficou porque era da família, mas ele não arredou o pé e permaneceu ali, assistiu o casamento. Então, assim, eu trago algumas memórias dessa minha convivência com o Robson. Eu vou parar por aqui agora, depois, num outro momento, Maurício, eu posso trazer um pouco assim de como eu via o Robson, assim, algumas características do Robson que eu gostaria de destacar aqui nessa conversa. Tá beleza, obrigado. Eu queria que você voltasse depois, só para dizer como isso influenciou a sua vida e o seu ministério pastoral. Vamos agora ao segundo momento. O reverendo Rinaldo César vai dizer para nós como essa influência de Robson Cavalcante resulta na sua prática pastoral. Por favor, Rinaldo, conte para nós o resultado dessa influência, por favor. Ok. O Robson, ele teve uma grande influência na minha prática pastoral, primeiro pelos seus escritos. Ainda hoje leio o Robson, ele continua muito atual, uma capacidade extraordinária de fazer a leitura da realidade. Então, assim, um impacto muito forte, uma influência muito forte pelas coisas que ele escreveu.
os livros, os artigos, Revista Ultimato, tantos outros que eu tive a oportunidade de ler, pelas palestras que eu ouvi. Mas uma outra forma de influência foi a própria vida do bispo, que eu conheci como pastor Robson. Robson, eu queria destacar algumas coisas aqui no Robson, que de certa forma me impactaram e me influenciaram. O Robson era uma pessoa que vivia para o outro. Quem conviveu com o Robson certamente percebeu isso. Era alguém que constantemente estava pensando no próximo, no outro. Então ele ia para pregar em praticamente todo lugar que se convidava Robson para dar palestra. Ele participava de eventos pequenos, eventos grandes. Ele estava em qualquer lugar onde ele tivesse a oportunidade de falar com as pessoas, de ajudar em algumas situações. Então, alguém que se doou e que dedicou o seu conhecimento, sua bagagem intelectual, seu conhecimento bíblico, seu conhecimento pastoral. Ele dedicou a abençoar pessoas, a ajudar pessoas, a motivar pessoas. Então, Robson foi alguém que viveu para o outro. Então, assim, essa forma de viver não tem como não mexer com aqueles que convivem ao lado. Então, assim, eu observei de perto Robson, eu fui fruto dessa atitude dele de se importar com o outro, de estar com o outro, de viver para o outro. Então, destacarei esse comportamento do Robson, que teve uma influência na minha prática pastoral. Uma outra coisa era um profundo senso de justiça. Né? Robson era alguém que olhava a realidade e ele tinha uma percepção muito clara das desigualdades, das injustiças, dos problemas, das mazelas sociais que afetavam a nossa sociedade. E ele trabalhava e pregava e ensinava no sentido de lutar contra essas situações, essa desigualdade. Então, ele era alguém motivado por esse senso de justiça, buscando sempre em que sua ação pudesse produzir uma situação melhor para aqueles que estavam sendo injustiçados. Então, isso também tem uma influência, meu amigo, né? Através da sua prática, da sua vida. Isso me ajudou ali, muito novo ainda no ministério, com pouca bagagem nessas coisas. Por exemplo, uma vida completamente dentro da igreja. E aí, a minha convivência com o Robson, ela vai me fazer enxergar além da igreja, além das quatro paredes da igreja. Na verdade, perceber que ser igreja é muito mais do que estar simplesmente dentro do templo. Então, a prática de Robson, a fala do Robson, a vida do Robson, ela nos fez, a mim e a todos que conviveram com ele, ter essa visão mais ampla do que é viver o evangelho, que é ser pastor dentro de uma sociedade, ser evangélico dentro de uma sociedade, ser cristão dentro de uma sociedade, e ter a capacidade de interagir nas várias realidades que nos afetam. Então, isso foi uma influência que eu carrego comigo até hoje, né? De tentar não ficar preso à vida da comunidade local, simplesmente, mas perceber que a comunidade local ela é influenciada por tudo que acontece no mundo, e, de certa forma, nós que estamos na comunidade local, principalmente como pastor, nós temos uma responsabilidade com as coisas que acontecem no mundo. Então, essa influência do Robson foi muito forte para mim, de conseguir enxergar além das quatro paredes do templo, né, da vida ali fechada da comunidade, e mais do que isso, perceber a minha responsabilidade nesse cenário maior, né? Uma outra coisa que eu aprendi com o Robson é que é o seguinte: você não estabelece esse tipo de vida, essa vida comprometida com o outro, essa vida de luta contra as injustiças sem pagar o preço. Né? Robson pagou um preço muito alto pelas ideias que teve, pelas lutas que empreendeu, né? Ele sofreu na pele, né? Muitas retaliações, né? Por conta de seus posicionamentos. E isso também foi uma lição para mim.
Que, assim, não adianta você querer lutar contra as injustiças, lutar por um mundo melhor, por um mundo mais igual, né? Não adianta você querer se posicionar como cristão no mundo sem que isso traga algum preço, que você tenha que perder alguma coisa, é inevitável. Então, precisa ter coragem para fazer isso e precisa estar disposto a pagar o preço. Então, Robson é alguém que lidou com isso, né? Pagou o preço para ser quem ele foi, para fazer o que ele fazia. Mas isso, e aí tem uma coisa muito importante. Eu nunca vi Robson assim, se lamentando, chorando porque perdeu esse espaço, aquele espaço, essa oportunidade, aquela oportunidade, porque deixou de ganhar mais, ganhar menos. Ele simplesmente seguia em frente. Seguir em frente. Então, isso é uma coisa que eu queria destacar. Outra coisa que eu percebi em Robson, que eu acho muito interessante, e eu carrego esse exemplo comigo, é que Robson era alguém que transitava, eu diria, entre reis e plebeus. Robson era alguém que sabia estar na corte quando era necessário e falar para quem estava na corte, mas Robson era capaz de estar na favela, totalmente à vontade na favela e ser compreendido por aqueles que estavam na favela ou em qualquer outra situação, na rua, onde quer que estivesse. Né? Eu participei com Robson de eventos de muita gente e participei com Robson de eventos de meia dúzia de pessoas. Né? E Robson falava da mesma forma que ele falava para a multidão, falava para um grupo pequeno, dava a mesma importância e aproveitava como uma oportunidade de comunicar, de falar. Então, assim, essa capacidade de transitar em espaços diferentes, mas mantendo essa questão da valorização das pessoas, aproveitando a oportunidade para falar as verdades que ele acreditava, para comunicar a sua fé, e isso ele fazia em qualquer lugar. Né? Outra coisa que eu queria destacar, deixa eu só olhar aqui, por favor, que eu fiz a anotação, isso é uma coisa muito pastoral em Robson, muito pastoral. Robson era um homem que tinha uma paciência com os processos educativos extraordinários. Essa paciência de Robson. Robson era um educador religioso e político. E ele fazia isso com a paciência extraordinária. Porque ele lidava com pessoas, e eu me incluo entre essas pessoas, que tinham pouquíssimo conhecimento desse trânsito político, de como interagir com esse contexto político e ser relevante como igreja. E ele trabalhou isso comigo e com tantos outros, com muita paciência, né? Ajudando-nos a entender o que é ser cristão numa sociedade como a que nós vivemos, como influenciar. E ele fazia isso com muita paciência. Ele ia ali devagarinho, né? Naquele passo, explicando novamente, uma vez, duas vezes, indo aqui, indo ali. Então, assim, isso era uma atitude muito pastoral de Robson, de muita paciência com o outro, né? E entendendo que aquilo como também um ministério, de poder chegar nas pessoas e ensinar as pessoas. E destacaria ainda uma coisa importantíssima. Robson era um homem muito fiel a Deus e às Escrituras Sagradas. Quem conviveu de perto com Robson percebeu claramente isso. O compromisso que ele tinha com o ministério que ele recebeu do Senhor, o compromisso que ele tinha com Deus, a sua fidelidade a Deus, naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava, a sua prática pastoral, política, ela se fundamentava nas Escrituras. Então, Robson era um homem muito fiel à palavra de Deus, né? E fiel a Deus. Ele nunca abriu mão dessa fidelidade para ganhar espaço, para ganhar mais dinheiro, para ganhar aceitação. Assim, ele chegou onde chegou, sendo fiel a Deus e à palavra de Deus. Né? Então, assim, a minha convivência com o Robson, ela trouxe toda essa influência para mim.
porque a minha vida pastoral, ela tem essa influência, por exemplo, de você enxergar além da comunidade que você pastoreia, essa capacidade de caminhar com as pessoas, ter paciência nos processos com as pessoas, né? De poder estar em qualquer lugar, né? E manter o mesmo respeito com as pessoas, sejam elas ricas, pobres, pretas, brancas, não importa, mas respeitar as pessoas e se sentir bem com elas onde elas estão, né? E nunca se sentir superior ou melhor do que as pessoas. Então, essa influência foi muito importante. E aí eu destacaria, para não me alongar muito, uma última coisa, é que Robson nos ensinou que teologia só é importante quando ela consegue comunicar, quando ela se torna vida na nossa vida e na vida das pessoas. Então, estudar teologia, fazer teologia, não era apenas uma atividade puramente acadêmica, né? Não era apenas uma atividade feita dentro de um gabinete, de uma sala de seminário, mas a teologia ela tinha essa função de chegar nas pessoas, de nos ajudar a entender melhor como viver o evangelho, como servir a Deus. Ou seja, era uma coisa que precisava se tornar a vida da nossa vida. Então, quando o Maurício fala que a gente hoje tem um grupo que estuda teologia pública, é nesse sentido, de como fazer a teologia relevante e fazer a teologia dialogar com os diversos saberes que estão na sociedade. Então, o Robson foi influente nessas coisas. Então, eu poderia falar tantas outras coisas, mas eu queria me deter isso aí. Então, a minha vida hoje, meu ministério pastoral, tem sim, com certeza, essa influência do Robson. E eu falo isso com muita alegria. E foi uma pessoa que eu tive um carinho muito grande, uma amizade muito grande, e que eu tive e tenho um respeito enorme, né? Então, eu queria destacar essas coisas aí.